Por alguma razão você está vendo esse vídeo agora, talvez você esteja no seu trabalho ou na sua casa ou quem sabe se preparando para dormir. Independente do que você esteja fazendo ou onde você está agora, não muda o fato de você ter clicado para ver esse vídeo. Você poderia ter assistido qualquer outro vídeo ou não ter assistido vídeo nenhum ou ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Estamos constantemente tomando decisões do que vamos fazer e é comum estarmos em situações que não sabemos que caminho escolher ou o que devemos fazer. Até uma decisão banal e simples como qual roupa escolher para ir ao cinema tem uma quantidade enorme de opções e possibilidades que eu poderia ficar um bom tempo falando sobre isso. Poder fazer escolhas nos dá sensação de poder e controle sobre a nossa vida e o nosso destino, como se fôssemos os donos do nosso futuro. Mas será que realmente isso é verdade? Será que controlamos as nossas escolhas, o nosso futuro? Olha que louco, para a física, cada coisa que vamos fazer ou já fizemos já estão traçadas, não só desde o momento que nascemos, mas desde o momento que o próprio universo nasceu. Nós nunca tivemos nenhuma escolha possível, nem mesmo o sabor da pizza que você pediu foi uma decisão sua. Você deve estar achando que eu tô maluco, falando esse monte de besteira. Bem, calma, deixa eu voltar alguns séculos na história. Vou voltar para Isaac Newton, que introduziu uma nova forma de encararmos o mundo quando ele criou o que hoje conhecemos como cálculo. Não, nunca fui bom em matemática e odiava cálculo, mas não posso deixar de falar que o cálculo nos permitiu derivar várias equações e a partir delas compreender diversos sistemas físicos. Quando falo compreender, eu quero dizer não só conseguir prever como esse sistema estará no futuro, mas também como ele esteve no passado. Se eu lhe der todas as informações de um carro andando uma estrada, desde velocidade inicial, aceleração, intervalo e tempo, eu tenho certeza que com equações simples você consegue saber exatamente a velocidade em um dado ponto e qual a distância que o carro estaria do ponto inicial. O oposto também é verdade. Se eu pedir para você saber exatamente qual era o ponto inicial do carro, você também iria conseguir encontrar. Mas esse é um exemplo que não é tão difícil de prever o futuro nem o passado se você tiver as informações suficientes. Agora, o que realmente é interessante é que conforme a física avançou para outras áreas como eletromagnetismo e relatividade geral, isso continuou sendo verdade. Bem, na relatividade geral o tempo deixa de ser absoluto, mas você tendo as informações necessárias para saber como o tempo passa em cada referencial, você consegue as soluções que você precisa e isso é válido até quando você vai estudar partículas. Você tendo informações, conseguiria descrever um movimento de uma partícula. Então, será que podemos resumir a física como a ciência que consegue prever o futuro e o passado de um sistema tendo as condições iniciais necessárias? E isso tem um nome, determinismo. Determinismo é, tendo as condições iniciais, você tem um resultado. E se as condições iniciais forem as mesmas, os resultados também sempre serão os mesmos. Mas o problema é que a vida real não é bem assim. Coisas podem interagir no meio do caminho do evento, não sendo tão simples essas previsões. Vamos voltar ao exemplo do carro. Se algo atravessar a estrada bem na hora que o carro estiver passando, ele vai ter que frear e isso vai afetar a nossa previsão inicial. E isso é válido para tudo. Quando você quer prever um movimento de uma galáxia, você precisa considerar se ela vai ou não interagir gravitacionalmente no meio do caminho. Então, se você tem as condições iniciais e considerar essas possíveis interações no meio, você consegue prever com uma boa precisão muitas coisas. E isso é verdade. Ou você já derrubou o seu celular em vez de ir para baixo e foi para cima. Olha essa reflexão. Eu falei que a física funciona e se tivermos as informações necessárias, conseguimos descrever o futuro e o passado de algo. Beleza? Vamos expandir esse pensamento. E se eu tivesse todas as informações de todas as partículas do universo, eu iria conseguir descrever o futuro e o passado de cada uma delas? Tudo, absolutamente tudo, é feito de partículas, estrelas, galáxias e nós, seres humanos. Será que nesse caso, se fosse possível prever o movimento de cada partícula, seria possível prever as ações do ser humano? Ao que tudo indica, as nossas decisões são baseadas em interações de partículas em nosso cérebro. Essa frase que falei agora foi interpretada pelo seu cérebro graças a elétrons se movendo
nos seus neurônios. Então sim, seria possível prever como um ser humano vai agir se você souber prever o que vai acontecer com cada partícula do seu corpo. Olha que doideira, o próprio universo parece ser determinístico. Se as condições iniciais são as mesmas, os resultados são sempre os mesmos. Até a cor da sua camisa que você escolheu hoje já estava determinada desde sempre. Olha que profundo, todas as suas escolhas já foram determinadas a partir do momento que o universo começou a existir. É óbvio que todas essas previsões seriam bem difíceis de fazer, já que não somos feitos de apenas uma partícula, mas mesmo assim seria possível. Você deve estar achando isso muito doido ou ficção científica e achando que eu devo estar em alguma crise existencial. Olha a situação, imagina que você sabe que nesse exato momento ocorreu uma diferença de pressão em algum ponto da sua cidade que fez com que o ar frio fosse deslocado em direção ao seu apartamento. Assim que o ar frio chega, as partículas desse ar interagem com a sua pele e depois de vários eventos que acontecem no seu corpo, essa informação chega ao seu cérebro, interpretando que agora está frio lá fora. E esse mesmo cérebro analisa toda essa situação e dispara um comando para você, que é colocar um casaco. Ou seja, a decisão de você colocar um casaco já foi tomada a partir do momento que a diferença de pressão do ar aconteceu. Se você pudesse prever cada partícula envolvida nessa série de eventos, inclusive a do meu cérebro, você conseguiria prever qual seria essa decisão. Todas as escolhas que nós já fizemos em nossas vidas são resultado dessas interações. O que nos impede de prever as atitudes de todas as pessoas que existiram, existem e ainda vão existir? Bem, primeiro, obter todas as informações seria impossível na prática. E também sabemos que tudo está propício a erro. Toda ferramenta de medição tem um erro associado e isso pode fazer toda a diferença. É impossível calcular com precisão perfeita cada propriedade que precisamos das partículas e pequenas mudanças são suficientes para um resultado totalmente diferente do previsto. Mas olha só, dizer que é impossível de prever não quer dizer que as coisas não foram determinadas desde o começo. Só quer dizer que não teríamos acesso a essas informações. Até agora eu relacionei determinismo com previsão só para facilitar a didática, mas não é bem isso. O determinismo significa que as condições iniciais de algo afetam um resultado. Para dar uma tranquilidade mental para você, existe uma área que foge desse lance todo de determinismo, talvez salvando o nosso direito de tomar decisões sem que o universo tivesse determinado tudo desde o Big Bang. E essa área é a mecânica quântica. Ela traz um conceito de aleatoriedade que é o oposto do determinismo. Na aleatoriedade, as condições iniciais não importam porque o resultado final é sempre aleatório. Einstein disse uma vez: Deus não joga dados com o universo. Ele estava justamente criticando esse conceito de aleatoriedade da mecânica quântica. Para ele, tudo era determinístico, só que nós ainda não tínhamos entendido a mecânica quântica para perceber isso. Por essa razão, ela parece aleatória para nós. Mas vamos pensar, se o universo é aleatório ou determinístico, não importa muito. Não importa se as suas decisões já foram escolhidas desde o Big Bang ou não. Você não irá fazer nada com essa informação. O que eu vou comer no jantar hoje provavelmente já está definido por uma série de eventos que se iniciou desde a formação do universo, mas ainda assim eu vou gostar do meu jantar. Então talvez o que realmente importa é essa ilusão de que estamos fazendo escolhas e de que temos controle sobre nossas vidas. Caraca, isso me deixou pensativo.